Química. Hoje a gente tá aqui com mais um episódio do Química Freestyle e hoje a gente tá com dois convidados muito especiais aqui para falar com a gente sobre fake news na química e nas ciências em geral. Os meus convidados são Victor Hansen, ele é historiador e filósofo da ciência, e o Cauã Monteiro, que é dono de um canal no YouTube chamado Fatos Curiosos, e ele traz algumas curiosidades sobre química, sobre ciências em geral. Gostaria que ele se apresentasse agora para vocês, Boca. Primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Eu sou Cauã, você já me apresentou, né? Eu sou dono de um canal de YouTube que tenta abordar temas científicos cotidianos mesmo, e eu me interessei bastante pelo assunto da fake news. Boa tarde. Obrigado pelo convite, agradeço muito por estar aqui. Sou o Victor, sou formado em Química, né? Sou mestre em métodos de divulgação científica e realizo pesquisas na área educacional como medida de combate à desinformação, né? Muito interessante, muito importante essas pesquisas, esse trabalho de vocês com a química, né? Vocês são amantes, então, da química, das ciências e também da divulgação dessas informações científicas, né? Isso é muito importante. Eu queria que vocês me explicassem melhor o que é uma fake news, né? A definição, o contexto dessa palavra, como surgiu. Vocês podem me explicar um pouco melhor sobre isso? A fake news surge principalmente da ideia de uma notícia que tem a intenção de enganar o público. Ela pode ser tanto uma notícia totalmente mentirosa, em que os dados realmente não tenham valores científicos, quanto uma notícia que induz a uma ideia diferente, uma ideia que não condiz com a ciência. Isso é um problema que a gente está vendo bastante, né, nesses últimos tempos, principalmente depois da pandemia e tal, que surgiu bastante fake news. É uma coisa que eu vejo meus colegas youtubers, meus colegas tiktokers, muitas vezes propagando sem ter muita ideia do que eles estão falando, sem muita, como é que eu posso explicar? Muita ética mesmo, que é uma coisa que vem da honra, do caráter da pessoa, das pessoas não... E uma coisa a se lembrar também é que no contexto da química, as fake news surgem principalmente desde a distância do público geral com os conceitos químicos, que às vezes são conceitos complicados de entender e às vezes as notícias tentam enganar a gente de certa forma, utilizando conceitos da química, só que de forma errada. Realmente é um problemão para resolver, né? A divulgação científica deveria ser sempre notícias confiáveis, com boas fontes. Vocês conseguem me explicar onde essas fake news podem aparecer na química, né? Que eu consigo visualizar, assim, dentro da química. Primeiramente, tem surgido bastante na internet, vídeos sem muitas fontes, sem muita ideia do que estão falando, mas também isso surge de um imaginário popular, né? Eu acho que muitas pessoas meio distantes da química, assim, elas começam a teorizar as coisas que acontecem. O principal que surge essas notícias, as notícias podem surgir em jornais, revistas, mas o que a gente mais vê atualmente são nas mídias sociais, onde a informação é muito mais livre, corre muito mais rápido do que em qualquer outra mídia. E nem sempre as pessoas que estão divulgando essas informações têm o conhecimento necessário para divulgá-las e dizer que elas são verdadeiras. Entendi. É mais, então, nas mídias digitais que acabaram, então, não criando as fake news, mas piorando esse cenário, né? Isso mesmo. Vocês conseguem esclarecer alguns casos específicos em que a desinformação assim foi passada dessa forma maliciosa na química ou na ciência em geral? Eu acho que um ponto muito importante quando a gente pensa nesses casos de desinformação envolve muito a questão dos alimentos. Muito se fala atualmente sobre alimentos quimicamente modificados. Existem alimentos ultraprocessados, que são alimentos que têm
muita química dentro, né, entre aspas. Realmente, eles podem ser ruins para a saúde, mas tem alimentos como transgênicos que são mudados biologicamente, geneticamente, a estrutura para que tenha vantagens, que tenha alguns pontos específicos que façam favorecer essa comida pra gente. Eu vejo bastante gente dizendo, de alguns casos mais específicos, né, comentando assim, de superfície, muita gente comentando que leite faz muito bem por causa que tem cálcio, mas isso também é uma fake news química. Leite, você não pode tomar uma coisa todo dia, porque o cálcio, ele realmente faz bem pros ossos, mas ele engorda os ossos se você tomar de quantidades demasiadas, assim. Outra coisa que eu vejo bastante gente falando assim, é que vinagre não tem muito problema se tomar, mas vinagre é um ácido. E não sei se vocês sabem, ácidos, eles derretem as coisas. Então, tipo, vinagre, se você tomar eles em quantidades certas, ele pode ajudar você Calma aí. Você tá dizendo que o cálcio no leite engorda os ossos? Exatamente, que você não concorda? Não tem como um osso engordar. O cálcio no leite, na verdade, ele fortalece os ossos. Não, mas ele não aumenta a massa. Nossos ossos são feitos de cálcio. Vocês concordam com essa noção? Certo. São feitos de um sal de cálcio. Cálcio. Se eu tomar leite que tem altas quantidades de cálcio... Leite tem altas quantidades de cálcio. Você pode me confirmar essa informação, certo? Concordo, sim. Então, por que se eu tomo leite, não vai acontecer nada com esses ossos que têm altas concentrações de sais de cálcio? Você não vê correlação. Cálcio, ele na verdade... O cálcio que tem no leite, ele vai para os ossos e vai fortalecer, se misturando com os ânions que tem ali perto para formar o sal necessário para fortalecer o osso. Mas ele não vai aumentar a massa do osso. O osso ele não vai aumentar de tamanho. Ele não aumenta de tamanho. Ué, mas eu tô injetando cálcio dentro do meu organismo. Aonde você conseguiu esses dados? De que revista científica? Que pesquisa? Eu vi um vídeo de uma pessoa, de um amigo meu, confiável, no TikTok, falando sobre esse assunto. Então, tipo... Realmente, a gente tem que ver nossas fontes, né, pra acabar passando sempre as informações certas, assim. E outros casos em que essas fake news aparecem, né, acho que vocês discordaram um pouco, mas eu acho que realmente a gente precisa sempre ter as fontes certinhas pra acabar passando as informações. Tá certo, acho que eu tenho que dar uma olhada melhor nos meus... Outro caso muito interessante quando a gente vê sobre essas fake news é quando a gente cita a química nuclear. Principalmente em questão da energia nuclear. A energia nuclear representa um avanço para a gente, porque ela é uma energia que é limpa para nós. É uma energia que gera energia suficiente para alimentar uma cidade, não polui tanto quanto outras formas de energia. Só que as fake news mostram geralmente como essas usinas nucleares principalmente podem contaminar o terreno em volta, as águas, sendo que não acontece isso. Aí citam muito, às vezes, o acidente de Chernobyl, mas acidente de Chernobyl, como diz o nome, foi um acidente, acontece. Não, mas você tá cometendo um erro aí. Tipo, não sei se você já viu, mas a usina de Angra dos Reis, as usinas, né, que agora tem duas, vai construir a terceira, elas estão realmente poluindo com césio radioativo, tanto que teve um acidente aqui ali em Goiânia, mas está poluindo com césio os mares perto e as plantações perto. Eu não sei se você já viu, tem peixe que está sendo contaminado com césio, plantação de vegetais,
Leguminosa. Me perdoe, mas eu vou ter que perguntar de novo onde você conseguiu esses dados. Assim, usinas nucleares não vão utilizar césio para geração de energia. Geralmente usinas nucleares utilizam urânio, plutônio, que é muito mais... Eu acho que esse acidente que você citou, né, de Goiânia, ele foi de um equipamento de radiografia, né, não foi de uma usina nuclear. Acho que realmente a gente precisa rever algumas fontes. Talvez. Acho que... continuando sobre os casos específicos que eu mais vejo por aí, a gente também tem os produtos naturais, entre aspas, sem química, que, assim, é um pouco errado você falar desse jeito, mais induz ao erro do que é mentiroso esse tipo de fake news, porque produtos naturais, eles têm química, eles têm uma química, toda a química envolvendo o próprio produto, só que o sem química, que geralmente é usado para esse marketing, quer dizer que ele é pouco industrializado, ele não é ultraprocessado. Então, acho que a única questão desse ponto específico é o termo utilizado. O sem química ele induz muito a uma ideia que está incorreta, né? Ele dá essa ideia de que a química é uma coisa ruim e que a gente precisa expurgar a química, né? Exatamente. Dessa vez eu tenho que concordar com o Victor. Eu tive que ler um artigo científico para fazer um vídeo para um portal de notícias esses últimos tempos e tal. E eu realmente vi que essas informações são verdadeiras mesmo. É verídico. É legal, né, que mostra que quando tem ali o estudo desses artigos científicos com fontes confiáveis, fica mais claro que as informações acabam batendo um pouco mais, né? As informações que vocês consomem acabam batendo um pouco mais do que de fontes um pouco mediáticas, como as que você trouxe anteriormente, né? Eu gostaria de falar também sobre esse sensacionalismo, assim. Também se encaixa nessa questão da fake news, quando as notícias aumentam, né, os fatos, também se enquadra nesse caso? O sensacionalismo se enquadra na ideia da fake news, porque, como você disse, exagera, às vezes, a ideia de um conceito. Por exemplo, quando a gente fala de radioatividade, a gente utiliza radioatividade em processos médicos, só que em doses controladas. Geralmente, eles vão lá e utilizam nas notícias. A radioterapia faz mal porque utiliza rádio. Rádio é um elemento radioativo. Você pode morrer se você fizer radioterapia. Não é assim que funciona, porque a radioterapia você tem um controle da dose que você utiliza para esse processo médico. E isso entra muito na questão dos termos que são considerados tabus. Como... Vou ter que te citar aqui, Cauã. Porque, por exemplo, a questão dos ácidos derreterem. Nem todos os ácidos derretem. Ácidos em grandes concentrações podem ter características que corroem materiais. Só que um ácido que a gente chama de ácido forte, ácido fraco, isso não tem a ver com o nível de corrosão desse ácido. Um ácido fraco em alta concentração pode ter um nível de corrosão maior do que um ácido forte em baixa concentração. Entendi, é muito legal saber sobre isso. Realmente já tinha ouvido falar sobre isso e é legal saber uma explicação melhor, assim, que me mostre, né, que esses termos às vezes são utilizados de maneira errônea, né? Como as pessoas podem evitar cair nessas notícias falsas? Tem algum método para se prevenir? Então, para você se prevenir dessas fake news, é muito importante na hora que você vê uma notícia que para você já parece algo talvez exagerado
ou talvez algo que você não conheça muito bem, é muito importante que você procure mais sobre esse conceito, sobre essas notícias, porque se for algo realmente com um valor científico, vai ser comunicado, divulgado por diversas revistas, por diversos jornais. Também é muito importante fazer uma pesquisa a fundo de saber se as pessoas que comentaram sobre essa notícia realmente sabem sobre esses pontos que elas estão falando. Então, você está me dizendo que toda vez que eu for fazer um vídeo, eu tenho que pesquisar, tipo, umas 10 referências? O que você quer me falar com isso? Depende do conteúdo que você vai fazer. Existem tópicos que requerem menos pesquisa, mas mesmo assim é importante você sempre ter uma grande quantidade de referências para que você tenha um conteúdo que não divulgue informações erradas, que não divulgue desinformação pra gente. Então, tipo, quando eu for procurar no TikTok minhas referências, eu tenho que procurar mais ou menos quantas? Não existe um número exato. Mas você tem que procurar até você se sentir que você tem uma quantidade suficiente para apresentar esse tópico. E é bom sempre você ter lá pelo menos umas 4, 6 referências. Não sei se no TikTok? Recomendo procurar também revistas que não são revistas, às vezes, revistas científicas. Procurar artigos sobre esse tópico que você comenta. Então tem que procurar artigos científicos. Você tá mais ou menos me levando para esse caminho. Exatamente. Tá bom, eu vou começar a buscar mais para fazer meus vídeos. Muito legal essa interação de vocês. Eu queria que vocês comentassem, que você, né, principalmente comentasse um pouco mais como você estudou química e também já tem um mestrado. Gostaria de entender melhor sobre, nas suas aulas de química que você pode já ter ministrado ou nas aulas que você teve, tem alguma estratégia para combater esse tipo de informações? Eu vejo a educação, eu acredito que a educação seja uma ferramenta importante para o processo do ser humano, de pensamento crítico do ser humano. Principalmente as aulas de química envolvendo essas fake news específicas nesses contextos, porque é o primeiro contato com o básico que você tem. É muito importante que você conheça o básico para poder ter uma noção não só de conteúdo, mas ter uma noção de como você faz uma pesquisa, como que você utiliza as ferramentas de pesquisa ao seu favor para poder descobrir se uma informação que você vê na internet, às vezes divulgada por algum youtuber, algum tiktoker, realmente tem valor científico. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. Eu gostaria de encerrar aqui o nosso episódio e agradecer. Queria também abrir espaço para vocês quiserem dar algum recado, alguma coisa. Se pedirem. Eu agradeço bastante pelo seu convite. Eu fiquei bastante animado quando eu recebi sua mensagem. Eu acredito que foi um debate bom. Eu aprendi bastante. Eu acredito que o Vitor também possa ter aprendido um pouco. E é isso. Valeu. Agradeço bastante o convite que me foi feito. Gostei bastante de poder participar aqui desse episódio. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Espero poder participar de futuros episódios, talvez, ou te ver em outros lugares por aí. Certo, muito obrigado. Até a próxima.